E hoje nós vamos mostrar aqui o Llama, que aqui eu tenho duas versões, que é a versão aqui original alemã, né? E eu tenho a versão brasileira, da Paper Games, que você vê a diferença, né? Essa aqui nem fecha essa caixa direitinho. A Paper Games capricha demais nas caixas. Eu vou abrir essa aqui que já está aberta mesmo, para mostrar aqui o que tem. Aqui é a caixa, sim, bem simples, né? Nós temos aqui fichas brancas que valem 1 ponto e as fichas pretas que valem 10. Temos o manual aqui embaixo, que aqui está em alemão, né? E as cartas. Nós temos muitas cartas, e as cartas assim, elas vão de 1 até 6 e mais a lhama. A lhama valeria 10 pontos no fim do jogo. Então, basicamente são esses 6 números mais a lhama. É um jogo de vaza, né? Onde o objetivo é sempre jogar uma carta maior ou igual para vencer, né? E eu vou mostrar agora o setup primeiro, como se faz. Bom, o setup é bem simples, né? Você vai colocar as fichas que valem 1 ponto, essas branquinhas, e as pretas elas valem 10 pontos. Vai colocar no centro da mesa, um lugar de fácil acesso para todo mundo. Você vai pegar o deck, vai embaralhar todo o deck, né? E você vai distribuir 6 cartas para cada jogador. Llama é um jogo de 2 até 6 jogadores. Então vamos imaginar que um jogo de 3 jogadores, nós vamos distribuir 6 cartas para cada um. E o restante você vai colocar no centro da mesa. Feito isso, você vai abrir a primeira carta do deck. E está pronto o setup. Agora o jogador mais jovem começa a partida e vai em sentido horário até todo mundo fazer a sua rodada. O jogo é jogado em várias rodadas, né? E agora vamos explicar então direitinho as regras, como funciona. E vamos para as regras de Llama. Llama é um jogo de vaza, né? Onde o objetivo é tentar se livrar de todas as cartas da sua mão, ou pelo menos da maioria delas. O jogo é jogado em várias rodadas. No seu turno, o jogador tem 3 opções de ações. Ele pode baixar uma carta, ele pode comprar uma carta, ou simplesmente ele pode abandonar a rodada. Vamos explicar direitinho como funciona. Primeiro, jogar uma carta. Jogar uma carta, ele pode jogar uma carta igual ou imediatamente superior à que está na mesa. Então nesse caso ele poderia jogar um 1 ou então um 2. Se ele jogasse um 2, por exemplo, no sentido horário, o jogador seguinte teria que jogar um 2 ou um 3. Se ele jogasse um 3, o jogador seguinte teria que jogar um 3 ou um 4, e assim sucessivamente. É importante lembrar o segmento das cartas, né? No jogo nós temos o 1, 2, o 3, 4, 5, 6 e a lhama. Então, por exemplo, se numa jogada alguém jogou uma lhama, na sua vez, o jogador ele pode jogar outra lhama ou começar novamente a sequência, jogando um número 1. E aí, sucessivamente, depois o jogador pode jogar o 2, o 3 e até chegar no número 6. Depois do 6 é a lhama e depois a lhama começa de novo com o número 1. A segunda opção seria comprar uma carta. Se, por exemplo, ele não tivesse nenhuma carta para jogar, ele não tivesse nenhum nem o 2, ele poderia comprar uma carta e adicionar à sua mão. Ele compra apenas uma carta e termina o seu turno. E a última opção seria abandonar a rodada. Simplesmente ele vai pegar as suas cartas, ele vai fechar elas e colocar na sua frente e esperar a rodada terminar. Então são essas 3 opções de ações que o jogador tem. A rodada termina de 2 maneiras. Se um jogador baixar a sua última carta, ele vence automaticamente a rodada e ela termina. Ou se todo mundo abandonar a rodada. Então, por exemplo, se eu abandonasse a rodada, o jogador seguinte também resolvesse abandonar a rodada, esse outro jogador ele poderia continuar jogando. A única coisa é que ele não pode mais comprar cartas do deck. Ele vai ter que jogar apenas com as cartas que estão na sua mão. Então nesse caso, por exemplo, se ele tem essas cartas, ele poderia talvez jogar a lhama. E depois não poderia fazer mais nada, ele teria que abandonar. Feito isso, termina também a rodada. Então, são 2 maneiras. Alguém vencer a rodada ou todo mundo passar. Terminada a rodada, nós vamos ver como fica a pontuação. Então, por exemplo, esse jogador aqui, se ele terminou a rodada com essas cartas na mão, ele perderia 5 pontos, mais 2 pontos
e mais 3 pontos. As cartas iguais, elas contam apenas uma vez. Então, não importa que você tenha 2 ou 3 ou mais cartas iguais, elas vão contar apenas uma vez. Então, nesse caso, o jogador perderia aqui 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Não importa que ele tenha 3 cartas número 3, ele conta apenas uma vez. Então, ele totalizaria total de 10 pontos. E ele poderia pegar aqui, então, uma ficha preta. São 10 pontos negativos. O jogador aqui à direita, por exemplo, ele tem 2 lhamas. Ele perderia 10 pontos também, não 20. A lhama funciona da mesma maneira. Cada lhama vale 10 pontos no final da rodada. Mas como ele tem 2, ela conta apenas com uma. Só as cartas iguais valem apenas uma vez. Então ele pegaria também uma ficha de 10 pontos. E finalmente aqui, o jogador aqui ele perderia aqui 3 mais 4 mais 5 são 12 pontos. Então ele poderia pegar uma ficha de 10 e mais 2 fichas de 1 ponto cada um. Se por acaso um jogador venceu a rodada, ele tem um bônus. Vamos imaginar que esse jogador aqui tem essas fichas, né? Esse jogador está aqui com essas fichas. E esse jogador tem essas fichas aqui. Se esse jogador venceu a rodada, ele baixou todas essas cartas e venceu a rodada, terminando automaticamente ela, ele pode devolver uma de suas fichas para o estoque. No caso, é lógico que ele vai escolher a ficha maior que vale 10 pontos. Então, antes ele tinha 12 pontos negativos, ele passa a ter apenas 2 agora. Isso é um bônus para quem vencer a rodada. Para iniciar a próxima rodada, simplesmente você vai pegar todas as cartas novamente, vai reembaralhar e vai novamente distribuir 6 cartas para cada jogador. E novamente abrir uma nova carta. E assim são várias rodadas vão ser feitas até que o jogo termina quando algum jogador no final da rodada completar 40 pontos negativos ou mais. Então, se por exemplo esse jogador no final da rodada ele tiver aqui com 43 pontos, 40 ou mais pontos, o jogo termina. E vence aquele jogador que tiver feito menos pontos negativos. É um jogo bem simples, né? E bem rápido de jogar e é bem divertido. Espero que todo mundo tenha entendido bem. Obrigado aí por assistir, um abraço para todos.